Fala, meus irmãos, a paz do Senhor, como diz o termo grego, Heirene Tukiri. Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você vai ver esse vídeo aí. Ontem deixamos uma palavra aqui abençoada por Deus sobre algumas lições da morte de Sara, e hoje nós voltamos aqui para trazer uma nova palavra, uma nova mensagem, assim como o maná caía toda manhã. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Antes de nós entrarmos na palavra, eu não posso deixar aqui de pedir para você, me ajuda, clica no joinha aí, por favor, se inscreve no canal aqui, eu estou postando no Facebook também, no Instagram, mas me ajuda aí porque é de graça, e quanto mais você comentar, se puder deixar um comentário, dá um joinha, se você também puder aí se inscrever no canal, com certeza esse canal aqui vai ter um crescimento aí exponencial, tá bom? Então, em nome de Jesus, deixa aí, porque nessa manhã Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem um esclarecimento espiritual, um direcionamento para você. Eu gostaria de embasar o texto de hoje que eu quero usar como base no livro de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 28. Lucas 14, a partir do versículo 28. Lucas, capítulo 14, versículo 28. Nós vamos falar desse capítulo aqui, que para muito esses versículos, a partir do versículo 25, trata-se do capítulo do discipulado, as realidades do discipulado. Cristo, ele rasga, abre o verbo aqui, e nós vamos tirar algumas lições poderosas desse texto aí, em nome de Jesus. Vamos lá. Lucas capítulo 14, versículo 28. Vou ler aqui alguns versículos para vocês. Vou ler do 28 ao 30. E depois eu vou ler também do 31 até o 32. Vamos lá. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem condições de acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos verem, comecem a escarnecer dele. Versículo 30. Dizendo: este homem começou a edificar. Esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Versículo 31. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre como 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Versículo 32, para nós encerrarmos. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Glória a Deus. Como eu falei para você, esses capítulos aqui, para muitos estudiosos do Novo Testamento, da Palavra de Deus, para aqueles que realmente cavam, as Sagradas Escrituras, esses textos aqui revelam, sim, sobre o segredo do discipulado, o preço do discipulado. E eu quero tirar algumas lições daqui, muito importantes para mim e para a sua vida. Vamos entender aqui o contexto. Por que 4 evangelhos, Por que 4 evangelhos? Em Apocalipse, no capítulo 4,
Quando nós fazemos a leitura de Apocalipse no capítulo 4, a partir do versículo 7, nós vamos observar que tem um ser que está ao redor do trono, e esse ser, ele tem 4 rostos. Ele tem 4 rostos. Primeiro, rosto de um leão. Esse rosto de leão, ele é apresentado em Apocalipse como o livro de Mateus. Jesus, no livro de Mateus, é considerado o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O livro de Mateus foca em apresentar Jesus como o leão da tribo de Judá. O segundo livro nos apresenta como um novilho. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, o segundo rosto que aparece é um novilho, um bezerro, representando aqui o livro de Marcos. O terceiro rosto é um rosto de homem. Entenda só, rosto de homem. O rosto de homem corresponde à humanidade de Jesus, que é o livro de Lucas, esse livro aqui que nós estamos usando por base. E o quarto é um rosto de uma águia. Águia, no Evangelho de João, está falando de autoridade. Agora vamos entender uma diferença do capítulo 4, versículo 7, ali de Apocalipse, para a visão que Ezequiel tem. Porque na visão de Ezequiel, literalmente, é um rosto de um boi no lugar de um novilho. Então você observa que na visão do profeta no Antigo Testamento, é um leão, um boi, um rosto de um homem e um rosto de águia. No capítulo 4, versículo 7 de Apocalipse e em diante, já mostra diferente. Leão da tribo de Judá, no lugar do rosto de boi, você vai ver um novilho, você vai ver rosto de homem e uma águia. Porque Cristo, ele substituiu a questão sacrificial. Ele, como um novilho, como bezerro, literalmente ele se pôs no lugar aí dos animais que mais serviam Israel naquele tempo, que eram as vacas, os bois. Então, literalmente, nós temos a distinção no livro do Apocalipse sobre isso. O que mais me chama a atenção é que 3 dessas tipologias, 3 dessas figuras de linguagem, tratam-se de algo terreno. Leão, terreno. Você vai ver novilho, terreno. Você vai ver rosto de homem, terreno. E você vai ver a águia, que já é um animal que fica na sua maioria no céu. Então nós temos aqui um contraste. Tanto o leão, quanto o novilho, quanto o homem, eles ficam literalmente na terra. Mas sim, o livro de João apresenta Cristo também como águia, trazendo uma salvação do céu, trazendo uma cultura diferente. Se nós falarmos de 4 evangelhos, nós vamos entender algumas coisas. Primeiro, nós temos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Temos 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Nós vamos ver também que nós temos 4 elementos relacionados: terra, ar, fogo e água. Vemos também que houve 4 grandes impérios mundiais, todos eles descritos na palavra de Deus. 4 impérios grandes mundiais aí: Babilônia, Medo-Pérsia, a Grécia, os gregos e os romanos. Nós vamos ver que Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9, nós vamos ter ali uma separação, literalmente, de 4 tipos de povos. 4 tipos, literalmente, de separação, melhor dizendo: tribo, língua, povos e nações. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Na parábola do semeador, nós vamos ver também que Jesus apresentou literalmente 4 tipos de campos diferentes. Então, é de forma natural
que seriam 4 evangelhos, porque cada um vai trazer uma impressão de Cristo diferente. Já esse médico amado que acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens, ele aprende muito com o apóstolo Paulo. Ele conheceu o apóstolo Paulo no período que Paulo estava doente. A nossa Bíblia apresenta ele como Lucas, mas o seu nome real é Lúcius, no original, no grego. Então, Lúcius, ou Lucas, ele se forma em medicina no Egito e ele passa um período ali em Tebas, onde ele é médico. E depois desse período que ele passa ali em Tebas, estagiando como médico, ele acaba conhecendo o apóstolo Paulo, um homem muito doente, que tinha acabado de apanhar, tinha sido jogado de uma muralha, e agora, literalmente, nós vemos que Lucas começa a cuidar de Paulo, e Paulo ensina alguns segredos para Lucas. Lucas, sim, tem algumas fontes, sim, é um grande historiador, e ele começa a escrever. Vamos para o texto. Quando nós analisamos esses dois textos aqui, nós temos que entender algumas coisas que literalmente vai mexer um pouco com a gente aqui. Quando nós vemos de uma forma muito clara essas duas parábolas, nós temos que entender aqui algumas situações. E eu vou usar uma ferramenta aqui que é chamada de paralelismo bíblico. Ou seja, eu vou trazer um paralelo das duas parábolas, porque as duas parábolas traz de forma bem tranquila a questão do discipulado. As duas parábolas. Primeiro paralelo que eu queria criar é que uma parábola está falando assim, inicia-se assim, versículo 28. Pois qual de vós? Esse é o início da parábola. Lucas 14, versículo 28. Qual de vós? Já no versículo 31, o paralelo que eu quero fazer é esse. Porque no versículo 28 é qual de vós? Lucas deixa bem claro que poderia ser qualquer um. Agora, no versículo 31, a simbologia é diferente. Ele fala assim, ou qual é o rei? Olha só, qual de vós? E agora ele usa no versículo 31, qual é o rei? Qual de vós? Qual é o rei? Literalmente nos dando a impressão que todos nós temos que examinar antes, literalmente, de engatar na obra de Deus. Porque o risco não é questão de classe financeira, não é questão de poderio, não é questão de empoderamento, não. A questão aqui é, independentemente de qual for sua classe, se você é um homem normal, se você é um rei, literalmente você tem que examinar se você vai dar conta de levar essa construção até o final. Então, a primeira etapa apresenta qual de vós e a segunda apresenta um rei. 2. A primeira parábola, nós vemos que o homem quer edificar. Ele quer edificar uma torre. A segunda parábola, nós vemos que, na verdade, o rei não quer edificar nada. Ele quer pelejar. E peleja gera destruição. Na primeira parábola, 3, na primeira parábola, o homem ele faz as contas para ver se ele tem condições, literalmente, de terminar essa parábola. Olha que lindo. Na primeira parábola, ele faz contas para ver se ele pode terminar a construção. Na segunda, o rei senta com seus soldados. Ele senta para ver os cálculos, para ver se tem como ele enfrentar 20 mil soldados com apenas 10. Então, esse é o terceiro tópico. O quarto tópico, nós vamos ver que a primeira é uma construção. A primeira é uma construção, o homem quer construir. E a segunda parábola, o homem quer simplesmente guerra, e guerra fala de destruição. Guerra não constrói nada, só destrói, só mata. Entendeu? 5. Nós vamos ter aqui um dado aqui, porque Jesus, quando ele vai falar dessa parábola aqui, da torre, ele está se baseando
em um acontecimento histórico que aconteceu naqueles tempos. Porque teve um homem, Pilatos, que ele constrói literalmente um arqueoduto. Só que esse arqueoduto ele não pôde terminar. Primeiro porque ele não pôde usar o dinheiro do tesouro do templo, os tesouros do templo. Então, os seus recursos se acabaram, ele não também injetou muito dinheiro nisso. Literalmente, ele tentou ajudar ali os judeus de alguma forma. E Jesus, uma hora, ele passa por essa construção, historicamente falando, e Jesus, ele vê, literalmente, que a construção está ali só com os pilares iniciais. E Jesus usa essa história para pregar a sua palavra. Pega essa história para pregar a parábola ali. Glória a Deus. Então nós vamos ter alguns detalhes aqui. Entre esses que eu falei, que eu já devo estar no quinto, eu estou no quinto, nós vamos ter outro. Porque o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 3, ele repreende o povo, a igreja da Galácia, os irmãos que moravam naquela região. Ele fala, olha, vocês começaram no espírito, mas terminaram na carne. A simbologia ali é de alguém que começa bem, mas não tem condições de terminar. Agora, vamos entender, uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, gostaria de deixar bastante frisado aqui, é que no versículo 28, no versículo 31, tem um dado aqui, existem alguns dados aqui que nos chamam bastante atenção. Primeiro, a Bíblia vai dizer, pois qual querendo edificar uma torre, não se assenta. Versículo 31. Ou qual rei querendo ir à guerra para pelejar contra outro rei, não se assenta. Ambas as pessoas, independentemente de cargo, independentemente de, literalmente, de nomenclaturas, de posições, ambos, eles têm que sentar. O homem, ele se assenta para fazer os cálculos. E o texto está dizendo que o rei se assenta com os seus súditos para ver se ele tem condições ali de ir para aquela guerra. Agora, essa palavra assentar no grego, ela significa carrizo, carrizo. Essa palavra, os dois estão literalmente sentados para as decisões, um para o cálculo e o outro para decidir com seus embaixadores. Essa palavra carrizo, ela significa morada fixa em, ter residência fixa em. Então o texto nos mostra que a primeira coisa que nós temos que lembrar quando nós estamos na obra de Deus, quando nós somos chamados de discípulos, é que nós temos que ter nossa base, nossa morada fixa, firmada em alguma coisa. Obviamente que essa coisa vai ser a palavra de Deus. Obviamente que essa coisa vai ser Cristo. Obviamente que essa coisa vai ser Deus no centro da sua história, no centro da sua vida. Meu irmão, se Deus te deu uma obra, se Deus decretou um milagre na tua vida, se Deus falou que vai fazer, se Deus está te garantindo nessa peleja, você não tem o que temer. Agora, o que mais me chama a atenção é crente frouxo, que está indo para trás, está abandonando o chamado, está falando que se equivocou, que não foi Deus que chamou, que foi o homem. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Para nossas vidas nessa manhã, que você está deixando o teu chamado porque você não tem certeza de quem foi que te chamou. Você não tem certeza de quem foi que te chamou. Porque se a tua morada... Porque essa palavra casa no grego, oikos, ela pode significar um templo, um lugar de festa, como do filho pródigo, que o pai sai da casa. Engraçado que o filho pródigo tem o poder de tirar o pai da casa. O filho mais novo não tira o pai da casa. O filho mais novo, ele está dentro da casa adorando a Deus com o pai. O filho mais velho que tira o pai da casa, né? Isso que me chama muita atenção.
Então a palavra grega para templo literalmente pode simbolizar um templo de festa. 2, pode simbolizar uma casa. 3, pode simbolizar eu e você. Aonde a sua morada está firmada, meu irmão? Se a tua morada, se a tua casa, que é isso aqui, que eu sou o templo, está firmada em Cristo, você não vai parar. Você não vai desistir. Porque Deus, ele vai contigo até o final. Deus, ele vai com você até o final. Quem passar diante da sua torre vai olhar e vai ver que você terminou de construir sim. Quem passar diante da situação, independentemente de qual for, vai ver que você não pediu tratado de paz não. Você foi até o final porque quem te chamou foi Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Edifica a sua torre. Conclua suas guerras. Porque literalmente Deus te chamou para você vencer. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.